Boa noite, Rodrigo. Tudo bem com você? Vamos dar continuidade aqui, né? A nossa sequência. E hoje vamos falar sobre a ferida da rejeição, a última ferida da lista, a mais poderosa, a mais potente, a mais difícil, a mais desafiadora e a mais comum. É a mais tudo ela. E hoje vai ser essa ferida da rejeição. Olá, Elton, boa noite. Boa noite para quem tá chegando. Vamos conversando aqui enquanto o pessoal chega. Obrigada, Rodrigo, por publicar e republicar. Já vamos curtindo, né, para ir chegando mais gente. Olá, Leandro. Obrigada por seguir. E hoje vamos falar dessa ferida que é tão difícil, mas também é a mais comum. E por incrível que pareça, é a ferida que mais, além de ser a mais comum, é a ferida que mais deixa sequelas. A gente pode dizer que a ferida da rejeição, ela é basicamente a base de todas as outras feridas que a gente já viu aqui. Mas antes da gente começar, me diga aqui, vocês, Rodrigo, Elton, que acompanhou todas as lives. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Que acompanhou todas as lives. Olá, Emerson. Qual das feridas que vocês gabaritaram? Diga aí. Vocês identificaram todas em vocês? Teve alguma que foi menos? Qual a que foi mais potente? Boa noite. O Elton ontem falou que tinha todas, né? Mas conseguiu identificar alguma até agora que foi mais forte, que você disse assim, caramba, essa aqui eu tenho tudo dessa aqui. E aí, me digam. Vocês que já acompanharam os 5 dias de live aqui. O medo. Sim, mas o medo, ela está em todas, né? Gabarito em todas. O medo, ele está em todas, né, Rodrigo? Mas dentre o que foi falado, qual foi a que você mais se identificou? Teve alguma? Olá, Cláudia. Boa noite. Vamos falar os da ferida da rejeição. Vai ficar por aí? Olá, Cleiton. Boa noite. Mas é o que mais me ensina também. O medo, ele vai ser o sintoma de tudo, né? O medo é um sintoma dessas feridas já. É sempre aquela coisa. Tem algum distúrbio na nossa realidade? É medo. O medo é consequência das feridas emocionais. Ponto. É uma matemática básica, apesar de ser uma matéria de humanas, digamos assim, mas é uma matemática básica para o comportamento humano, sabe? Que dá para identificar dentro do comportamento humano, dentro do estudo do comportamento humano, é batata. É aquela coisa de olhar e dizer, ah, é isso. Claro que analisando a subjetividade de cada um, né? Analisando aí a história de cada um e identificando em que ponto da história pessoal da pessoa houve aquela rejeição, houve aquela humilhação, houve aquela injustiça. Mas sempre vai ter um pezinho aí nessas situações. E na live de hoje a gente vai falar sobre a ferida da rejeição. Percebi que eu vou ter que passar por muitas catarses para melhorar mais. Então, Rodrigo, há quanto tempo, Rodrigo, que você já faz esse processo interno? Já tem muito tempo que você tá?
E é aquela coisa, às vezes com a ferramenta certa, com o apoio certo, às vezes esse caminho ele meio que encurta um pouco, né? Não precisa ser tão prolongado assim, mas obviamente é ter a consciência que vai ter esse tempo aí, esse tempinho de liberação mesmo. Boa noite, Valéria. Pode falar. Se eu souber responder, eu comecei esse ano através da minha espiritualidade, entendi. E uma pessoa me ajudou um pouco também. A psicóloga, entendi. Muito bem. Diga aí, Valéria. Então, vamos começar a falar sobre essa ferida maravilhosa, extraordinária, que todo mundo carrega. Ai, meu Deus. E diga-se de passagem, é a ferida que, dependendo da intensidade que a gente tem, ela vai direcionar toda a nossa vida. Ela vai determinar como é que a gente vai viver o resto da nossa vida, infelizmente. E a forma como a gente vai se posicionar diante da vida. Eu faço meditação para atrair algumas coisas, como prosperidade. Já prosperei muito através da meditação, certo? Tem continuação aí, né? Então, a ferida da rejeição, enquanto a Valéria não termina aí, como o próprio nome já diz, é quando a criança passa por uma rejeição, obviamente, né? Só que eu percebi que ela também é fácil de se curar também. Então, quando a gente entra nesse processo, Rodrigo, a gente vai ganhando um jogo de cintura para lidar com as coisas. Fui meditar para atrair um parceiro perfeito. Atrair foi o ex do nada, mandando mensagem. Isso tem algo a ver? Nem lembrava mais da pessoa. Então, Valéria, só responder aqui rapidinho para a gente ir pro foco. Essa situação, ela é muito comum quando se trata de manifestação, tá? É porque assim, quando você determina algo para você e você escolhe algo para você, o universo vai captar essa informação, né? Mas a sua mente, ela está acostumada com padrões antigos. E aí o que acontece? É como se o universo, eu não gosto nem de usar muito esse termo, mas para deixar mais didático, é como se o universo mandasse para você uma coisa que não está condizente com o que você quer, para você fortalecer o seu desejo naquilo que você quer. Entendeu? É como se fosse uma prova. Ele é tipo assim, vamos botar em termos práticos. Você mandou o sinal para o universo. Boa noite, Audrey. Você mandou o sinal para o universo captou. Aí ele disse, você quer isso aqui, né? Ok. Imagine um restaurante. Você vai lá, escolher um prato no menu. Disse, olha, eu quero esse aqui. Vai lá, entrega para o garçom. E o garçom chega com um prato ruim que você não pediu. Você queria aquele, você sabia que aquele era gostoso e disse, não, eu quero esse aqui. E o garçom vem e entrega um prato muito inferior ao que você pediu. E aí o que é que vai fazer? O que é que vai acontecer? Você tem a opção de pegar aquele prato e dizer assim, tá, vou pegar esse prato porque eu tenho vergonha de dizer que eu não quero, né? Então eu vou ficar com ele, vou aceitar porque foi o que me veio. Ou então você vai dizer, não, eu não quero esse aqui, eu quero e vou sustentar o meu pedido. Entendeu? Então aí é como se fosse essa prova do universo, porque, de novo, a nossa mente ela está condicionada com padrões antigos. Então, quando a gente passa por esses testes, é justamente para a gente passar por essa fase e sustentar esse novo padrão que a gente está criando. Entendeu? Vou sustentar, então, isso aí, sustenta. Se você sabe que o seu ex não é da forma como você quer, então sustenta essa sua vontade, porque aí já é um sinal claro de que você deu esse passo para quebrar esse padrão, para quebrar esse padrão que você já começou a perceber que já teve um movimento, né? Então agora é você sustentar o que você quer realmente. Obrigada, Valéria. Olá, Diego. Boa noite. E a gente já pode até puxar um gancho para a ferida da rejeição com esse exemplo que a Valéria trouxe. Por quê? Uma pessoa que tem uma ferida da rejeição, geralmente, como o exemplo do restaurante que eu falei, né?
No exemplo do restaurante, uma pessoa que tem a ferida da rejeição, ela não vai conseguir recusar aquilo. Ela vai dizer, não, quer dizer, ela não vai nem ter coragem de dizer que o prato veio errado. Ela vai aceitar aquilo ali, por quê? Porque ela acha que se ela levantar a voz não, mas se ela trouxer a opinião dela, a vontade dela, o chefe vai ficar chateado, o garçom vai ficar chateado, né? Então, uma das dificuldades da ferida da rejeição, como ela se manifesta, é justamente também essa dificuldade de dizer não, de se posicionar e estabelecer com firmeza aquilo que ela deseja, né? Então, já pega um gancho aí a respeito da ferida da rejeição, mas vamos nos aprofundar mais nela. Gente, vamos curtindo a live, que eu só tô vendo a áudio e curtir, por favor. Digo nada a vocês, viu? Hoje eu vou ter que dar carão em vocês, né? Exatamente, foi um ex. Foi um ex que me rejeitou, sofri por 2 anos, hoje nem lembrava mais dele, não quero de novo. Pronto, então é a sua oportunidade agora de quebrar esse ciclo. Tá completamente em suas mãos a quebra desse ciclo. Ou você volta e continua repetindo um padrão que não é agradável para você, né? Ou você sustenta agora essa nova visão que você tem, tanto do relacionamento como de você mesmo, onde você já reconhece que você merece viver mais do que você viveu com esse ex, né? Então é sustentar isso agora. Então vamos falar sobre a ferida da rejeição. Como eu estava falando no comecinho, e vocês não estavam por aqui ainda, a ferida da rejeição, ela é a matriarca. Ela é a manda-chuva, digamos assim, de todas as outras feridas. Se vocês já se identificaram com as outras feridas, eu disse que da próxima vez ele teria que voltar e trazer meu troco. Não entendi. Ele falou que eu tinha razão. Ele quem, Rodrigo? Então, a ferida da rejeição, ela é a matriarca de todas as outras dores. Hoje o motoboy entregou minha marmita sem o troco que eu falei para trazer. Entendi. É aquela coisa de conseguir se posicionar, né? Ah, mas eu vou machucar o outro. Tá, mas se é uma coisa que é direito meu. Então, essa ferida da rejeição, ela é a matriarca de todas as outras. Ela é a mais profunda, a mais dolorosa, mas também é a que mais interfere na nossa vida. Porque ela tira o senso de existência da gente. Então, imagina o nível de dor interna que uma pessoa carrega quando ela acredita que ela não pode viver nesse planeta. Isso é o que a ferida da rejeição traz. A ferida da rejeição traz esse senso de que eu não mereço viver nesse planeta, de que eu não mereço estar aqui. Entende? Então é muito profundo, porque mexe categoricamente com a forma como a gente se posiciona na vida. A gente não consegue ser espontâneo, a gente não consegue ter a liberdade de ser quem a gente é. A gente não consegue. Boa noite, Júpiter. Gente, vamos ver se chega em 30k hoje. Ordens dela de novo, viu? Vamos ver se seguem. A rejeição pode atrapalhar nosso aprendizado, a evolução. Então, Valéria, com o senso de rejeição, a gente fica sempre se sabotando. Entendeu? A gente sempre vai se sabotar quando a gente tem a ferida da rejeição, justamente por conta desse vazio interior. Quente? Tá com frio? Então vai deitar. Então a ferida, como é que ela inicia? Como é que ela começa? Obviamente por uma rejeição, né? Como o próprio nome já diz. Só que o que seria essa rejeição? A rejeição, ela pode começar a aparecer, por exemplo, em situações de famílias assim, um tanto quanto disfuncionais. Sabe aquela criança que apanhou muito na infância? Ah, qualquer coisinha era motivo de surra. Qualquer coisinha era
era cintada nas costas. Isso pode causar a ferida da rejeição. E aí tem uma pequena diferença entre a rejeição e o abandono. Apesar de elas serem muito parecidas, quase que idênticas, existe uma certa diferença. Porque na ferida do abandono, é aquelas situações onde o pai esqueceu na escola, né, atrasou para ir buscar na escola, o pai saiu de casa, separou da mãe, foi morar em outra casa, então traz essa sensação de abandono. Então, é aquela coisa de separação, né? O abandono é a separação. Já a rejeição é um senso de assim, eu não merecia existir. Então, imagina o buraco profundo que se cava aí dentro do emocional de uma pessoa quando traz esse senso, né? Então, é muito mais profundo e pode começar até dentro da barriga da mãe. Dentro da barriga da mãe, como a gente falou nas lives anteriores, que eu nem lembro mais em qual foi, quando a criança ela não é desejada, quando a mãe pensa em abortar a criança, quando a mãe está naquele ciclo enfim, eu não quero, eu não queria essa criança, a criança já começa a perceber esses sinais e já traz para o seu campo emocional essa informação de que eu não sou desejada nesse mundo. Eu sempre falava que queria morrer, que não era para mim ter nascido. Então, esses pensamentos, esses tipos de pensamentos é um dos sintomas da ferida da rejeição. É aquela situação de querer fugir realmente desse plano porque não se sente pertencente a nada. E esse é até um dos sintomas que a gente vai comentar hoje, né? Então, o primeiro sintoma, já entrando nos 5 sintomas da noite, o primeiro sintoma, a frase de efeito para essa ferida é: eu não mereço existir. Oi, mãe, boa noite. Só recapitulando aqui as outras feridas, as frases de efeito delas. A ferida da humilhação traz a sensação de: eu me sinto muito pequeno. Eu sou pequena aqui, eu sou muito pequeno, não mereço nada, não posso nada porque eu sou muito pequeno, sou muito inferior. Enfim, a ferida da injustiça, eu sou totalmente errado, eu não tenho importância nenhuma. Na ferida da traição, eu sou descartável, eu sou sem valor, né? E vocês vejam que tem quase tudo a mesma conotação, porém com experiências diferentes. Boa noite, Regi. A ferida do abandono, eu tô sozinho no mundo. E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, essa da rejeição, que é: eu não mereço existir. Então, se você tem eu não mereço existir, ela é muito mais forte do que a informação de que eu sou totalmente errado. Porque quando eu digo eu sou totalmente errado, ainda existe um eu, né? Ainda existe um eu que existe ali, mas que é errado. Mas na ferida da rejeição, nenhum eu existe. O eu não existe na rejeição. Porque trouxe essa percepção de que, cara, não era para eu estar aqui. Então, você consegue perceber o quanto que é profundo isso? Boa noite, Roseli. Como é que vocês estão? Vocês que foram chegando agora. E aí, a gente entra aqui no primeiro sintoma. O primeiro sintoma que é buscar fugir da realidade. E esse buscar fugir da realidade... Obrigada, Roseli. Buscar fugir da realidade... Olá, Uze, boa noite. Ele pode acontecer de diversas formas, até de formas que a gente considera saudáveis. Também pode ser uma fuga da realidade. E a gente pode fugir da realidade através do sono. Sabe, é uma pessoa que está num processo de depressão, por exemplo. Boa noite, Edivaldo. Uma pessoa que está em depressão, por exemplo, é aquela pessoa que vive deitada na cama o tempo todo. Tô bem também, mãe. Que bom. Então, uma pessoa que está em depressão, ela vai ficar lá, deitada o tempo todo, querendo dormir o dia todo. O dormir é uma forma de fugir da realidade, porque eu apago aqui, eu não tenho mais a minha mente me perturbando, então eu tô mais confortável dormindo. E isso é uma fuga, né? É um sinal, é como se a gente dissesse assim, eu não quero viver essa realidade.
Então eu vou fugir no sono. Tem a questão dos vícios, né, que é mais de praxe, vícios em álcool, drogas e tal, mas é vícios em geral. Também é estar fugindo da realidade porque não sente que merece viver essa vida. Obrigada, Lia. Boa noite. Jogos, né? Vícios em geral. Jogos, compra, drogas, bebida, muitos rolês, todo final de semana em festa, só vive em festa, ou seja, fuga da realidade. Só que existe um ponto que é interessante e que está muito comum hoje em dia, mas que poucas pessoas falam, que é a necessidade das pessoas fugirem para e pela a espiritualidade. Hoje em dia eu percebo que existe uma fuga muito grande das pessoas dentro do mundo da espiritualidade porque não querem lidar com as suas questões humanas. E aí vivem em fuga buscando seres intergalácticos, seres da quinta dimensão, seres de não sei o quê. Olá, Regi. Então tá buscando ali em outras atmosferas, em outras dimensões, se conectar e tá fugindo dessa realidade aqui. Porque as dores de vivenciar essa realidade são tão fortes que a pessoa prefere ficar no mundo da lua, ficar rodando aqui na cabeça, ó. Não, porque eu preciso me conectar com não sei o que, eu preciso me conectar com o meu eu superior. Ok, é preciso, a gente precisa entrar no alinhamento? Precisa. Só que a gente se conecta com o nosso eu superior quando a gente lida com as dores que estão no nosso corpo. Quando a gente limpa essas dores emocionais que estão presentes no nosso corpo. Então, quanto mais limpo eu estou, mais eu me conecto. Só que aí as pessoas entram no processo inverso. No processo onde eu vou buscar a espiritualidade para fugir de vivenciar essa carência, essa escassez, essa dor do abandono que eu sinto, todas essas coisas. Então, usa a espiritualidade como fuga. Tem alguma dica para focar mais na própria vida? Eu me sinto muito dependente dos outros. Então, Lia, você acompanhou alguns dias das lives aqui, né? Então, a dica que eu dou é justamente começar a tratar essas feridas emocionais. Boa noite, Maria. Como é que você está? Gente, tá curtindo a live, ó. Vamos curtir, tá, gente? Aviso da Maria. Então, Lia, eu diria que é focar e liberar essas feridas emocionais, porque o que faz a gente se manter dependente dos outros é justamente essa ideia errada que a gente tem sobre a gente mesmo. A gente acredita que a gente não merece, então a gente começa a buscar a validação de todo mundo no externo. E aí cria-se essa dependência, que foi a ferida que a gente falou ontem. Ontem a gente falou sobre a ferida do abandono, que é justamente que forma esse padrão de dependente emocional, onde o foco da pessoa está sempre para fora, faz de tudo pelo outro, faz sempre pelo outro. Por quê? Porque tem esse padrão de dependência que foi instalado por conta da ferida do abandono, né? Então, quando a gente começa a liberar essas feridas, essas emoções que foram reprimidas, a gente perde essa dependência que a gente coloca nos outros. O problema não é encarar a realidade, e sim buscar mudanças. Então, Uzer, mas aí onde está? Como é que a pessoa vai buscar mudança se ela não consegue nem encarar a realidade onde ela está? Entende? Geralmente, por exemplo, quando se fala da lei da atração, muitas pessoas estão buscando, esperando manifestações acontecerem, mas está numa situação caótica. Mas ela não consegue encarar a realidade. Ela fica só numa fantasia de, eu vou manifestar tal. E fica presa à ideia de mudança porque não consegue encarar a própria realidade. E aí, o baque, quando vem, ele é ainda maior. Ele vem dando rasteira de dizer assim, não vai olhar para a realidade, não. E aí, quando a gente vai encarar a realidade, a gente está numa situação desesperadora, porque a gente ficou fugindo antes, né? E só quando a gente encara a realidade é que a gente busca mudança. E pode perceber, isso é um padrão. Se a pessoa não consegue buscar mudança, não consegue se mover para que a mudança aconteça, é porque
ela não aceitou a realidade onde ela está vivendo. E eu falo isso por experiência própria, tá? Só quando a vida me deu um tapão na cara, que eu precisei encarar a realidade que eu estava vivenciando, foi que eu tive força para poder seguir. E como curar essas feridas? Então, Lia, existem várias formas de curar essas feridas. Aqui, durante as lives, a gente está fazendo as práticas, né? A gente faz uma prática no final da live, não sei se você fez na quarta-feira, no final da live, para começar a liberar alguma dessas feridas. Então, hoje, no final da live, a gente vai fazer uma prática aqui para liberar um pouquinho dessa ferida da rejeição. Mas amanhã também, eu já vou deixar aqui o convite para quem sentir e participar. Amanhã e domingo eu vou fazer aqui um intensivão para liberar as 5 feridas que foram trabalhadas e foram faladas essa semana. Entendeu? Então vão ser 2 dias de imersão profunda para que a gente libere boa parte dessas informações emocionais que estão sabotando a gente. Então vai ser amanhã e domingo às 2 horas da tarde, com um valor muito simbólico, né? Considerando que é um grupo, que é um trabalho coletivo. Então quem tiver interesse é só entrar em contato comigo no privado que eu passo mais informações. Mas caso não possa participar, existem muitas outras formas. Existe a terapia convencional, né? Obviamente. A terapia convencional, existe hipnose, existe a própria EFT, que é a ferramenta que eu uso, né, dentro das sessões. Enfim, existem muitas formas de começar a liberar tudo isso. Como assim? Como assim o quê, Rodrigo? Mas se a pessoa assume o que tem que mudar, não está encarando a realidade? Então, user, eu falo por experiência própria. Eu olhava para minha realidade e por mais que eu dissesse assim, tá, minha realidade está um caos, eu via que minha realidade não estava agradável. Eu via que ela não estava agradável. Mas eu ainda ficava na esperança de algo acontecer, que é o que a gente aprende nos discursos da lei da atração. Então, enquanto a gente fica na esperança de que algo aconteça, a gente não conseguiu encarar a realidade. E quando eu digo encarar, não é aceitar. Aceitar que eu tô na merda aqui nesse momento, né? E dizer assim, tá, eu tô aqui nesse buraco de vida, nesse momento. E quando eu aceito a realidade do jeito que ela tá se manifestando, e eu paro de querer viver uma vida diferente dessa que eu tô vivendo, é que eu tenho força de mudar. Mas geralmente o que é que a gente faz? A gente fica projetando, a gente fica querendo viver uma vida diferente daquilo que a gente está vivendo. E isso é negação da realidade. Boa noite, Isa. Entendeu? Se eu estou desejando uma vida diferente, desejando e esperançosa em uma vida diferente daquela que eu estou vivendo, e aqui eu falo num contexto, não de, agora eu vou viver sem esperança. Eu vou aceitar a vida que eu estou vivendo aqui e acabou, se não tenho mais uma projeção de futuro. Não é sobre isso. É sobre você dizer assim, tá, essa é minha realidade. Eu vou parar de fantasiar uma realidade. Eu vou parar de fantasiar uma realidade e eu vou estar imersa no aqui e no agora. E aí eu começo a ter as inspirações, a força para agir. Porque a minha cabeça não está mais lá no futuro, está no aqui e no agora. Mas isso não tem nada a ver com zona de conforto ou acomodação. A gente fica na zona de conforto e na acomodação enquanto a gente está esperançoso. Enquanto a gente está na esperança de que algo aconteça, a gente permanece na zona de conforto porque está fugindo da realidade. Entendeu? Então esse é um dos primeiros sintomas. Buscar soluções fantasiosas. Por quê? Porque não consegue encarar a dura realidade que está vivenciando. E a realidade, ela é muito dura. A realidade, ela é muito dura. É só a gente olhar aí nos noticiários que a gente vai ver o quanto que a realidade é dura e brutal. Olá, Kleber. Admiro muito você, viu? Gosto muito dos seus vídeos. Então, a gente ficar fantasiando é, sim, fugir da realidade, né? Então, quando a gente desce aqui para a Terra e se puxa
para viver o aqui e o agora, é que a gente vai olhar e vai dizer, tá, porra, aqui tem tanta dor que eu tava fugindo. Eu tava tanto querendo viver uma vida tal e tal, maravilhosa, porque eu não tô conseguindo lidar com o que tá dentro de mim agora. Só que aí onde tá o grande pulo do gato, tá a mágica. Quanto mais eu foco no agora, na dor que eu sinto agora, nas frustrações, na vida caótica, quanto mais eu foco nesse agora, nesse amontoado de merda que a gente tá, é que a gente tem força para mudar. Entendeu? Então, fugir dessa vida terrena, fugir das nossas dores, é um sintoma da rejeição. Porque a dor da rejeição, ela é tão profunda, como eu disse no começo. Ela é tão profunda, mas tão profunda, que faz a gente não querer estar vivendo aqui. E se eu não quero viver aqui, eu vou fugir, vou colocar minha cabeça em outro lugar. Porque é muito doloroso estar nessa pele. Lembra que eu sempre falo que os nossos traumas, eles ficam concentrados no nosso corpo? Tá aqui, ó, tá aqui no nosso corpo. Então, se eu vivo muito na mente, eu tô aqui na mente. Se eu venho pro meu corpo, eu começo a sentir. Eu começo a sentir a rejeição, começo a sentir o abandono, começo a sentir todas as dores emocionais que eu tenho. Então, eu prefiro viver aqui, ó. Viver na mente, viver pensando, fantasiando, esperançosa, entende? Então, descer, vamos aterrar, voltar aqui para a terra, para fazer a cura realmente acontecer. E quem não consegue mudar? Em que sentido, Uze? Quem não consegue mudar, geralmente, é pessoas que estão no seu processo, né? Porque a mudança, primeiro, ela vem a partir da consciência. Se a pessoa não teve acesso a essa consciência, realmente não vai ter essa mudança. Mas, por exemplo, vocês que estão aqui na live, acredito eu que vocês já estão nessa busca. E se vocês estão nessa busca, com certeza vocês conseguem. Entende? É diferente de uma pessoa que agora está lá assistindo os stories do Carlinhos Maia, por exemplo. Aquela pessoa, ela não vai mudar, ela não vai conseguir mudar, porque ela não está buscando essa evolução. Então, a pessoa tenta, mas parece que não vai. Nesse momento, a informação que você está recebendo pode ser um pontapé para que você dê essa mudança. Entende? E eu falo isso porque foram 7 anos. 7 anos. Eu falo já esse comentário seu, tá, Rodrigo? Foram 7 anos estudando, tentando, limpando. E eu tentei horrores assim, horrores. Tanto é que meu desabafo aqui no TikTok, o que viralizou, teve mais de 70 mil visualizações, foi justamente um desabafo disso aí. Eu falava, eu passei 7 anos da minha vida e nada mudou. Aí foi no dia do meu aniversário, eu me encontrava sozinha, com a situação financeira ferrada, né? Então foi esse momento naquele momento, no vídeo inclusive eu até falo, é como se naquele momento eu tivesse voltado para a terra e tivesse visto a bagaceira que minha vida tava. Se você não viu, eu recomendo ver esse meu vídeo, tá fixado aqui, tá nos meus fixados. E eu falo exatamente isso que eu tô falando aqui. Naquele dia foi como se eu tivesse voltado do mundo mental e me deparado com uma vida completamente fracassada, né? No sentido humano falar. Encontrei minha vida completamente fracassada e aquilo foi um choque de realidade para mim. Foi um choque que me derrubou por um mês seguido. Então eu fiz um trabalho interno gigantesco depois daquele dia em que eu percebi o quanto que minha vida estava uma merda. Porque foi um choque. Eu saí desse campo mental e eu caí na terra de novo. E aí eu vi como era que estava a minha vida. Eu estou fazendo as liberações, mas me encontro perdida e penso muito. Libere esse pensar, Rodrigo, libere esse pensar. E detalhe, essa sensação de estar perdida, ela também faz parte, tá? Muitas pessoas falam que é a gente que cria as pessoas fazerem as coisas com a gente, tipo rejeição. É difícil. Então, Roseli, o universo,
a realidade, ela sempre vai trazer pra gente aquilo que existe dentro da gente, né? Então, se existe rejeição do outro, é porque dentro de mim eu me rejeito. Entendeu? Então, para o universo espelhar aquilo que eu tenho dentro de mim, eu vou me conectar com pessoas que vão me rejeitar porque eu estou me rejeitando. A partir do momento que eu paro de me rejeitar, aí eu me conecto com pessoas que também param, que não me rejeitam mais, né? Esse é um ponto, Roseli, que precisa ser trabalhado, tá? Porque é a questão da culpa. A culpa por essa situação de criação da realidade. É bem comum também, eu passei muito por isso. Obrigada, Débora, por partilhar a live. Porque se o outro está tendo uma atitude que dói, é minha culpa. Então, não é culpa, Roseli, é responsabilidade. Culpa é diferente de responsabilidade. Entendeu? Eu acabo me julgando. É como eu falei em outra live, a gente fala tanto, né? Falo tanto nas lives assim. A questão da lei do espelho. E a lei do espelho, ela explica muito isso. A gente tem uma parcela de responsabilidade, mas a gente não pode se culpar pela ação do outro, não. E aí, quando a gente troca essa ideia, essa palavra, eu troco a culpa pela responsabilidade, essa carga já diminui. E na responsabilidade, a culpa, eu paraliso. Na responsabilidade, eu assumo para mim que da mesma forma que eu criei aquilo, eu posso descriar ou criar diferente. Então, na responsabilidade, você ganha poder. Na culpa, você perde. Então, foque na responsabilidade. Sempre que as pessoas me falam de movimentar, eu associo a trabalhar mais. E eu não sei em que trabalhar. Então, aí é crença de esforço, tá, Rodrigo? Crença de esforço. E quem se acha que é fraco, que não vai suportar a dor, vai conseguir resolver os problemas. Então, user, por exemplo, dentro da técnica que eu uso, esse medo também pode ser liberado. Esse medo de lidar com esse processo. O medo do futuro. Vou mudar a maneira de pensar e fica mais leve para mudar em mim. Pois, sempre que você perceber a culpa surgindo, foque na ideia da responsabilidade. Qual é a lei do espelho? A lei do espelho é, como a Roseli falou aí, é a questão da gente atrair pessoas que são parecidas com a gente. Só que eu trago a percepção do espelho, a lei do espelho, de uma forma mais profunda. A gente não se conecta com as pessoas onde ela é igual a mim ou eu sou igual a ela. Eu me conecto com uma pessoa narcisista. Significa que eu sou narcisista? Não. Significa que nós dois carregamos uma ferida emocional em comum. Mas aquela pessoa que é um FDP não significa que eu também sou um FDP. Entendeu? O que faz com que a gente se atraia são os opostos complementares. O narcisista vai se conectar com o dependente, entende? Então há essa polaridade. Mas no fundo, os dois estão refletindo a mesma ferida, porque dentro das duas pessoas existe uma dependência emocional, existe uma vergonha. Existe uma dor em comum que faz elas se atraírem. Então, esse é o reflexo. No profundo, um está refletindo a mesma coisa, só que no superficial, eles são opostos. Entende, Roseli? Então, olha por esse lado também. A pessoa que está lhe fazendo mal, isso é ela. Isso é ela. Não quer dizer que você seja igual a ela. Entendeu? E isso tira um peso gigantesco das nossas costas. Ó, gente, vamos curtir a live. Escutem o user agora. Pega aí, amor, a tampinha. Então vamos aos... 30K. Olha, a meta é 30K, viu? Pega ali o remédio para lhe dar o xarope. Para parar essa coriza. Então vamos agora para o segundo sintoma. O primeiro é justamente esse. De buscar a fuga, né? Buscar fugir da realidade
porque não se sente pertencente a esse mundo. E aí a gente vai ver o quanto que isso ferra com a nossa vida, tá? A vida material falando, materialmente falando. Vamos ao segundo. Síndrome da boazinha, síndrome do bonzinho. Não é aquela pessoa. A de ontem teve o padrão da submissão, é basicamente o mesmo, né? A síndrome da boazinha é uma pessoa que tem um histórico de rejeição. Que é aquela pessoa, sabe aquele filho que nunca deu trabalho? Ah, mas fulano nunca deu trabalho, é tão bonzinho. Aquela criança comportadinha, sabe? Que nunca deu trabalho, que sempre foi comportadinha, né? E quando vai crescendo, vai se desenvolvendo, é aquela pessoa que vai crescendo e vai trazendo uma percepção assim de... Obrigada, Lia. Aquela pessoa que vai crescendo e vai dizendo assim, tá, mas eu não posso, não, eu não quero aparecer muito não, deixa aqui quietinha, que sempre quer passar despercebido, sabe? Não, deixa aqui no meu canto. Aquela pessoa que não consegue se posicionar, aquela pessoa que não consegue falar alto. Eu dava muito trabalho e apanhava muito. O apanhar muito já pode gerar traumas, né, Rodrigo? Então, aquela pessoa que não consegue falar alto, aquela pessoa que não consegue chegar nos locais porque tem vergonha. Sabe aquela coisa de, a mãe manda ir lá vai ali na tenda comprar, na quitanda comprar não sei o quê. A criança vai assim, ó, tremendo, porque não consegue. Obrigada, Maria, por partilhar a live. Gente, vamos compartilhar a live também, para a live subir e chegar em mais gente, por favor, além dos tap-tap. Então, aquela pessoa que enfim, é aquele filho que não deu trabalho. Aquele filho que, nossa, foi um anjo na terra. Pode ter medo dessas pessoas, pode ter medo. Pode ter medo dessas pessoas, porque lá dentro... Obrigada, gente, por estarem publicando, ou republicando. Pode ter medo dessas pessoas, porque lá dentro há um buraco tão gigantesco. Nesse sentido, essas pessoas passaram a reprimir tanto, a se reprimir tanto, por quê? Na cabeça dela já tem uma ideia de, tá, eu tô aqui por acaso, porque ninguém me queria, né? Eu não mereço estar aqui. Então, o que é que ela faz? Ela se anula completamente. Por mais que ela tenha vontade, ela se anula. E esse é o maior sinal de autorrejeição. Você se anular. Você se anular completamente. E aí, o que é que acontece com essas pessoas dentro do âmbito material ou do profissional, por exemplo? São pessoas que querem desenrolar, né? Querem crescer na carreira delas, por exemplo. Uma pessoa que é empreendedora, um empreendedor que tem uma ferida da rejeição, é aquele empreendedor, por exemplo, ou um vendedor, né? Enfim, um CLT mesmo, que precisa bater meta, por exemplo, é aquela pessoa que ela não vai conseguir dar o valor dela. Ela vai sentir medo de se posicionar como profissional. Por quê? Porque ela não sabe como se posicionar. Porque se ela dentro dela sente que ela não tem valor nenhum, que ela não merecia existir, como é que ela vai colocar para o outro o valor dela? Né? Então não vai ter como ela se posicionar e como ela ter um ganho financeiro enquanto essa auto-rejeição estiver acontecendo. Não tem como ela passar por essa fase se a rejeição está comendo no centro. E por causa da desgraça de ser bonzinho, que eu sempre era errada. Quem sente vazio dentro de si. Então, o vazio é justamente o principal sintoma da ferida da rejeição, Uzer. Esse vazio é justamente essa percepção de que não merece, de inconsciente de eu não mereço existir. É verdade, eu sou cuidadora de idoso, tenho por conta própria. Mas a hora de falar eu tremo. Pois é, justamente porque você não consegue reconhecer o valor que existe dentro de você, né? Então, se internamente tem essa percepção de que, poxa, eu não tenho valor nenhum,
Como é que eu vou estabelecer e ter firmeza quando eu vou sustentar o meu valor para o outro? Não vai acontecer. Aí eu vou me sabotar completamente dentro da área profissional e financeira. E sem falar na área afetiva, né? Na área afetiva, aí é que o negócio decai por completo. Porque quando a gente tem essa síndrome da boazinha, a gente só vai se relacionar com pessoas completamente abusivas. E aí a gente vai entrar num ciclo de repetição de padrão, onde, enquanto a gente não aprende a se posicionar, a gente vai estar atraindo mais e mais pessoas abusivas para o nosso caminho. Pessoas que figurativamente falando, né, aquelas que montam em cima mesmo e controlam completamente a nossa vida. Pior que eu sinto rejeição na minha família, mas de verdade, não é nada muito ruim que aconteceu, não. Então, o núcleo de rejeição familiar é o primeiro ponto, né, Roseli? É o primeiro grupo onde a gente precisa se sentir pertencente. E quando a gente não se sente pertencente dentro do nosso próprio grupo familiar, a gente vai ter dificuldade de encontrar pertencimento em qualquer outro grupo externo. Porque a gente vai sentir, é uma ferida da alma, velho, é uma ferida da alma. A gente vai sentir que não pertence a lugar nenhum. Lembra aquela história que todo mundo fala, eu sinto que eu não pertenço a esse planeta. É tão bonitinha essa frase, mas mostra uma dor tão profunda que a pessoa ainda não se dá conta. Eu sinto que eu não pertenço ao planeta Terra, eu sou de Orion. Eu sou de não sei de onde. Cara, se você tá aqui, você pertence a esse planeta. Você pertence, você mais do que pertence, você tem o seu lugar aqui na Terra. E a gente precisa voltar para o nosso lugar, voltar para dentro da gente e se estabelecer dentro da gente e sustentar o nosso próprio lugar. Não é nada demais hoje para mim. Talvez tenha alguma coisa que não consigo lembrar. Provavelmente, tá, Roseli? Provavelmente tem alguma situação aí que desencadeou essa percepção de não pertencimento dentro desse núcleo familiar. Boa noite, Michele. Bem-vinda de volta. Saindo da palestra agora. É por isso que todo dia eu falo para minha criança que ela tem muito valor. Perfeito, Rodrigo. A criança na gestação pode se sentir rejeitada? Pode, como eu falei anteriormente, User. Dentro da gestação ainda, no período da gestação, a criança já capta o sentimento da mãe. Se a mãe tentou abortar, ela vai sentir. Se a mãe sentiu, mas eu não queria essa criança e teve crises ali de choro, a criança vai sentir. Eu sempre senti isso. Tem muita coisa, até os meus 7 anos, eu não lembro. Existe um mecanismo na nossa mente, Roseli, onde a nossa mente, ela apaga. Apaga entre aspas, porque ela não apaga, ela só coloca no subconsciente, né? Ela joga para debaixo do tapete. Joga a sujeira para debaixo do tapete. Então, é um mecanismo de proteção que a nossa mente coloca sobre a gente mesmo, apagando essas memórias. Eu já me senti assim, cheguei na hora certa. Olá, Amanda, bem-vinda de volta. É como se eu não quisesse lembrar. É exatamente isso, é como se eu não quisesse lembrar. E é justamente nesse ponto do eu não quero lembrar que a gente entra em modo de fuga muito fácil. A gente entra em modo de fuga muito fácil quando a gente começa a perceber que é muito difícil lembrar de situações do passado. E muitas vezes a gente nem precisa lembrar, tá? A gente nem precisa lembrar. A gente só precisa acessar a dor correspondente e liberar. Então, o segundo sintoma é a síndrome da boazinha, ou do bonzinho, né? Porque não é exclusivo para mulheres. Porém, geralmente é mais visto em mulheres, mas nada impede que aconteça nos dois. Então, a síndrome da boazinha, como já se sabe, vai trazer toda essa repercussão negativa para a nossa vida, porque a gente está se rejeitando. E se a gente se rejeita,
todo mundo vai nos rejeitar. E quanto mais todo mundo vai rejeitar, mais essa crise interna de rejeição, ela vai aumentar. Então, quanto mais eu me sinto rejeitado, mais eu crio uma realidade de rejeição para alimentar e ficar nesse ciclo nocivo de autorrejeição, rejeição, autorrejeição, rejeição. Né? Porque aí, quando acontece uma rejeição fora, internamente eu já trago para a mente e digo assim, tá, se me rejeitaram, é porque eu não presto, é porque eu não mereço, é porque ninguém nunca vai gostar de mim, nunca vou sentir pertencente a nada. Então, com esses pensamentos, eu vou retroalimentando esse padrão. Quem não tem nada para dar e começa a dar amor, por exemplo, ela também recebe? Quem não tem nada para dar e começa a dar amor, por exemplo, ela também recebe? Depende do nível de merecimento que a pessoa carrega. Se eu dou e eu não tenho uma percepção de que eu mereço receber amor, ela não vai receber, por mais que ela dê. É tudo uma percepção interna, uma percepção de autoimagem. Se eu tenho uma autoimagem minha de que eu não mereço receber amor, por mais que eu dê, eu não vou receber. Quando eu falo isso desse jeito, quando criança, nossa, você falou, parece um filme na minha cabeça. Quem não tem amor não dará amor, dará outro tipo de coisa. Bom ponto de vista, Amanda. É bem por aí. Se eu não tenho um amor pra me dar, é aquela coisa, né, da rejeição. Se eu tô me rejeitando é porque eu não me amo. Então eu posso dar um vínculo de dependência. Agora amor é outra história, né? Mas pode mudar aí, mudar adulto imagem, né? Mas pode mudar enquanto adulto as imagens. Então, a nossa função enquanto adultos é mudar essas imagens inconscientes. Isso, dependência. Então, vamos ao terceiro. E hoje tem técnica, tá, gente? No final da live, estamos em 12. Será que a gente consegue bater os 30? Mudar a autoimagem? É o nosso trabalho. Tudo isso que vocês viram nessas lives durante essa semana já é um processo de mudança de autoimagem. Porque a partir do momento que você reconhece o padrão que você carrega, a ferida que você carrega, você começa também a ter força para mudar esses padrões. Mudar essa ideia que você carregava sobre você. Entende? Porque quando você começa a perceber que, cara, não é porque minha mãe, o meu pai, ou seja lá quem for, me rejeitou, que eu não presto. Ah, namoradinho da escola. Estava ali na fase da pré-adolescência, né, onde os hormônios estão a mil e tal, a questão das paquerinhas, e ali fulano foi e me rejeitou. Essa ideia da rejeição, a gente vai trazer para o lado pessoal. A gente vai olhar e vai dizer assim, se ele me rejeitou é porque eu não presto em alguma coisa. Então, quando a gente começa a tomar informação começa a tomar consciência dessas informações, a gente vai olhar para situações e vai dizer, tá, ele me rejeitou porque talvez eu não fizesse o tipo dele, não é? E não é nada pessoal. E isso é alcançar a maturidade emocional. O que foi, amor? Tá mole? Vai deitar, fique lá deitadinha. A gente tem que esperar alguma coisa de alguém? E a gente tem que esperar alguma coisa de alguém? Esperar uma reciprocidade, né? Para uma relação saudável é preciso essa reciprocidade. Me sinto tão vazio e sozinho, eu queria tanto viver um amor. Então, Carlos, começa liberando essas questões internas, essas emoções, essas feridas internas, que aí você vai começar a viver o verdadeiro amor consigo mesmo. Parece até frase clichê, né? Essas frases prontas que, sinceramente, não surte lá muito efeito. Porque, sinceramente, quem tá com um vazio e quem se sente sozinho, essas frases não vão tocar lá no fundo. Mas aí, Carlos, eu te convido a ficar até o final da live, que no final da live a gente já vai fazer uma prática aqui para começar a preencher um pouquinho desse vazio, certo?
para que você possa começar a sentir aí essa experiência desse amor que você quer tanto vivenciar. Então, vamos sair das palavras bonitas e vamos para a prática? Diga, meu amor. Vai tomar um banho? É terceiro sintoma, né? O terceiro sintoma, senso de que não pertence a lugar nenhum. Aí eu puxo o gancho para o que o Carlos falou da sensação de estar sozinho. E também ao que a Roseli trouxe, a questão de não se sentir pertencente à família. É a escala desse sentimento. Se eu me sentir rejeitada por ser quem eu sou, lá na minha primeira infância, eu vou crescer com essa sensação de que eu não pertenço a lugar nenhum. Se nem minha família me quis do jeito que eu era, como é que eu vou pertencer a algum lugar? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou me sentir cada vez mais sozinho. E cada vez que eu alimento essa percepção de que eu tô sozinho, mais eu vou me isolar. E essa questão do isolamento é outro sintoma aqui que eu vou falar mais à frente. Então, mais eu começo a me isolar. E quanto mais eu me isolo, mais eu me sinto sozinho. E isso só vai aumentando e aumentando e aumentando. Isso porque lá na primeira infância eu senti que eu não pertencia à família que eu nasci. Sabe a tal das ovelhas negras? Né? Que tem até uma coisinha que diz que os despertos das famílias são as ovelhas negras que não se sentem pertencentes ao núcleo familiar. Geralmente vem com essa sensação de vazio e de solidão. São essas pessoas que estão buscando quebrar os padrões geracionais. Então elas vêm com uma carga de informação, já desce aqui, encarna, com uma carga de informação que geralmente não é compatível com o núcleo familiar onde nasceu. Então, geralmente são crianças que têm uma sensibilidade maior, que têm uma percepção das coisas muito maior. Então, essa criança ela já cresce com um senso de que é uma estranha no ninho, né? É uma estranha no ninho. Eu tô aqui, mas parece que eu não pertenço a essa família. Ou tem uma maturidade maior do que aquele centro ali familiar. Então, são pessoas que têm essa sensação de que não pertence ao núcleo familiar. E aí ela vem, né, junto com essa ferida da rejeição. E ela é cada vez mais alimentada, ela é cada vez mais reforçada, essa ideia da solidão, com essa sensação de não pertencimento. Sou eu, meu Deus. É verdade, eu estava ficando mais de mês sem sair de casa. Sentia segura aqui. Vai se isolando. E com o despertar, a gente vai se isolando ainda mais. Por quê? Novamente, não se sente pertencente. Agora cresce, né? Não é mais a família, mas agora eu não me sinto mais pertencente ao mundo. Ah, porque eu vou na rua e tá todo mundo preso na Matrix, tá todo mundo no automático e não sei o que. Eu não me sinto mais pertencente a esse mundo. E aí fica cada vez mais se isolando. Só que, sinto informar, mas isso aqui é ferida de rejeição. Obrigada, Bel. É assim que sempre me senti, eles diziam que eu era precoce. Pois bem, então isso só vai intensificando cada vez mais essa ferida de que eu não pertenço a esse lugar. E aí o que é que se fortalece? Eu não mereço existir nesse planeta. Eu sinto que eu nasci no planeta errado, né? Toda a família vê eu como errado. A ovelha negra. Eu sempre, quando criança, parecia um adulto falando e tudo mais. Então, essa sensação vai acompanhando a vida toda. Essa sensação de, eu não pertenço a lugar nenhum. Eu tive que voltar com medicação para depressão. Isso é muito forte. Você está tomando agora, Roseli? Eu moro só há 7 anos. Estou bem mais isolado mesmo. Então, isso é um sintoma da síndrome da ferida da rejeição. Então, você está diagnosticada num momento com depressão, né? Eu quase virei mendigo. Olha só.
E ele fala rindo. Então vocês percebem o quanto que a ferida da rejeição ela afeta drasticamente a forma como a gente se coloca no mundo. Ela afeta diretamente o senso de existência do nosso ser. O ego, ele fica completamente patinando nessa percepção de que eu não mereço estar aqui. E aí, enquanto adulto, quando se torna adulto, cresce com um senso de eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu gosto, não sei, enfim, não sei de nada, não sei quem eu sou, né? E aí entra nessa crise existencial. Por quê? Porque nunca se permitiu existir. Tudo isso por conta dessa ferida da rejeição. Eu tô me sentindo tão cansada emocionalmente que nem enxergo mais como algo a ser temido, mas como paz. A fadiga emocional, né, Carlos? Já chegou num esgotamento tão grande que entra nesse estado de apatia. Mas levanta a cabeça que dá pra sair disso aí, tá? Hoje eu tô rindo, tô vendo. Eu falei aos meus filhos que iria virar andarilha de tanta dor interna. Eu estou começando a aprender agora o que eu gosto, sabe? Não sabia. Então, por que tem tantos adultos perdidos? Perdidos no sentido de sentir a vida, de propósito não, mas, enfim, dos seus gostos, do que eu quero para minha vida. Por que tem tantos? Justamente porque a grande maioria das pessoas está imersa nessa dor de que não existe um senso de existência. Obrigada, Amanda. No começo, para mim, tudo foi difícil. Então, se não tenho o senso de existência, eu vou chegar na fase adulta e eu vou estar completamente perdida. Perdidaça sobre o que eu quero, sobre o que é que me alegra. E aí a gente pode até ver dentro dos relacionamentos afetivos que uma pessoa que tem esse padrão, ela, quando entra em uma relação afetiva, ela vive a vida do outro, porque ela não existe, então ela vive a vida do outro. Quando esse relacionamento termina, ali no relacionamento, enquanto está o relacionamento, ela começa a fazer o que o outro gosta, não é? Começa a cumprir o que o outro faz. Ela vive a vida do outro. Então, os passeios é o fulano, a fulana que decide, as comidas é o fulano, a fulana que decide. Aí, quando ela sai desse relacionamento, primeiro abre um buracão dentro de si, né? Porque se ela não existia, estava se preenchendo daquele, o outro vai embora, arrancou o que existia de vida para a pessoa. Então, arrancou-se, foi embora. Quando essa pessoa vai embora, ela olha para ela e diz, tá, ele foi embora, mas agora, o que é que eu gosto de comer? O que é que eu gosto de fazer? Qual é os rolês que eu gosto de ir? Não sabe, porque a vida dela foi o outro. Hoje mesmo recebi uma notícia, chorei e decidi me acolher, me identificar. Muito bem, Amanda, é assim que começa. Isso, você não pode descrever. Isso, você não pode descrever assim numa live, sabia? Isso tá errado, você tá me descrevendo. Que bom e ruim, né, Maria? Obrigada, Elton. Bom e ruim, né, Maria? Que aí você tá tomando consciência, mulher. Então, identificou esse senso de não pertencimento, esse vazio. Olá, Lê, boa noite. Esse senso de não pertencimento que cria esse vazio e essa solidão, né, Carlos? Vamos agora ao quarto sintoma. Esse aqui eu acho que vocês vão gostar. Quem é o espiritualista? Quem é espiritualista aqui? Vocês vão gostar desse. É maravilhoso tomar consciência. Obrigada, Lê. Pronto. Quem é o espiritualista aqui que acha que é errado ter dinheiro? Que é errado querer bens materiais? Diga eu, levanta a mãozinha aí. Seja sincero, tá? Ó, que autoconhecimento é sinceridade.
Hoje não, porém anos atrás sim. Acha o quê? Acha que um perfil espiritualista não pode ter dinheiro. Ou então é aquele espiritualista que não liga, né? Eu não ligo não para bens materiais, eu quero a evolução da minha alma. E aí? Eu achava isso, foi muito assim. Tinha que fazer caridade de graça. É aquele que diz assim, eu não ligo não para dinheiro, eu quero a evolução da minha alma. Eu quero evoluir emocionalmente, espiritualmente, é isso que importa. Tá bom, até onde é o seu espírito tá ligado, não, né, necessita de riqueza, e sim tem para eu sim tenho para distribuir. Me arrependo, agora eu quero ir muito. Oi, tá voltando pra terra. Hoje eu não, eu já pensei muito, antes eu pensava. Tá travando, gente? Hoje em dia eu quero sim. Sempre isso foi muito confuso. Eu quero a minha conta cheia, libertar todas as feridas. Tá travando, gente? Estou, amiga, depois quero minha mansão, morar numa casa de 2 milhões. E aí, gente, voltou, tá travando. Dei aí um sinal. Oh, meu Deus, tá acabando já, viu? Aqui pra mim não. Ótimo. Não tá travando. Cleiton, então é a sua internet. Eu acho que hoje a gente vai encerrar a live sem travamento. Ô, Glória, diga um amém aí. Oi, Cleiton. Pronto. Então, o quarto sintoma é 18 cai. uma pessoa que tem a ferida da rejeição. Amém. Pessoa que tem a ferida da rejeição, ela não tem apego a bens materiais. Porque eu não existo nesse mundo. Pra que eu vou querer dinheiro? Olha o chakra base, completamente desalinhado. Tá dodói, gatinha? Tô. Tá gripadinha ela. Depois que aprendi a ser consciência, vem em mim, dinheirinho. É aquela coisa, ó, o chakra base, completamente. Tu tá quebrando padrões. Pois é, você tá quebrando aí. Tá com febre não. Bota meia. O chakra base completamente bloqueado. Se eu não me sinto pertencente a essa terra, o chakra base é o quê? O chakra base é o quê? Conexão com a terra. Terra, materialidade, fisicalidade, aqui, ó, matéria. Se eu sinto que eu não pertenço a esse mundo, como é que o meu chakra vai se conectar com a terra? Não existe, porque o que tem dentro de mim é que eu não existo, que eu não mereço existir nessa terra. Como é que eu quero manifestar coisas grandiosas, dinheiro e coisas e matérias e tal, se eu tenho um senso dentro de mim de que a terra não, que eu não pertenço a essa terra? Aí volta a questão do user lá, da questão de que tenta e não consegue. Chakra base bloqueado. Se você quiser ir pelo lado místico, tem a ferida da rejeição gritando dentro. Se tenta e não consegue, é porque você não está aterrado. Você não consegue se sentir pertencente a essa terra. Eita, eu me pergunto qual a razão de ter vindo à Terra. Pronto, essa é a sensação de estar perdido no mundo. É justamente essa ideia de rejeição. Hoje eu estou com uma dor tão grande. É a lapada, é Cleiton que tá... a lapada que tá levando. Ainda não me encontrei. Sofri muito com isso. Tá no caminho, Ale, tá no caminho. É igual o prazer que antes não podia.
Na espiritualidade não existe, mas ela tem para dar, distribuir, contribuir. Eu penso. Na espiritualidade não existe o que, Edson? Também estou assim, sem saber o que estou fazendo aqui. A live tá maravilhosa. Eu disse que hoje, a sexta-feira, ia fechar com chave de ouro, eu não disse? Então, essa daqui tá maravilhosa mesmo. Então, o senso de estar perdido no mundo é porque ainda não se conectou com as profundezas do ser, né? Ainda está perdido numa ideia de tô desconectada do meu eu humano. Fiquei o dia todo de molho, dor no corpo, entendi. Como faço para me encontrar? Libera as feridas emocionais, Ale. Tô com vontade de sair da live. Olha a sabotagem, a rejeição aí se manifestando para não acessar a dor, para não sentir. Aguenta firme, aguenta firme. Que isso aí é o seu inconsciente querendo sabotar você para não dar esse passo à frente que você tá dando, né? Ao ouvir essas coisas. Eu vivo me perguntando o tempo todo, o que é que eu tô fazendo aqui? E fico me questionando. Um medo estranho. Então, esse medo aí é justamente o medo... Sabe quando... Ó, gente, batemos 20k. Sabe aquele medo quando a gente tá na beira do precipício, pronto para dar um passo a mais, e não tem um chão, que a gente precisa fechar os olhos e confiar, que é o desconhecido? É esse medo, Amanda, que você tá agora. Você tá na beira do precipício, pronto para enxergar um mundo diferente. Então só fica e dá o passo de fé aí. Eu me recuso a ir embora. Irão descobrir, só ficarem fazendo volume em cima da terra. Quando a pessoa se sente bem na natureza. O que tem, user? Quando ela se sente bem na natureza. Obrigada, Audrey, por partilhar. Boa noite, Mariela. Lágrimas. Um frio na barriga, Josi. É o desconhecido batendo na porta. Eu fico me perguntando se eu vim pra cá só para fazer volume em cima da terra, porque eu não sei. Então, Maria, é justamente essa sensação de desconexão, essa percepção, né? Porque essa sensação, porque a desconexão ela não existe. Você nunca se separou de quem você realmente é. É a ilusão da separação, como se fala, né? Nas filosofias orientais, a ilusão da separação. A gente nunca esteve separado de quem a gente é. Agora, as feridas que a gente acumulou durante a nossa vida é o que faz com que a gente sinta essa separação, essa desconexão. Mas todas as informações já estão dentro de você. A única coisa que separa é justamente essas dores, né? Que tapa, que nos cega para enxergar aquilo que já existe dentro da gente. Em muitos momentos eu me sinto decepcionada comigo mesma. Então, é muito questão de autocobrança, né, mãe? É aquela coisa da pessoa que precisou fazer sempre tudo certinho. Então, tem muito essa questão da autocobrança. E essa ideia de decepção consigo mesma é muito desse lado de eu preciso fazer tudo certo, eu preciso dar resultado, eu preciso. Então a autocobrança vem muito grande pra gente mesmo. Aperto no cardíaco e as pernas ruins. Ó, tá todo mundo com sintoma agora, né? Tô sentindo na barriga como se eu estivesse caindo. Segura firme, Amanda. Aqui é o bonde dos cansados. Aqui é o bonde dos cansados. Josi, quando você liberar essa ferida, você começa a aprender ou lembrar de quem é? A lembrar de quem é, Rodrigo. Você começa a lembrar de quem você é. Boa noite, Free. Tipo, parece que dá calma e sossego. Então, a natureza em si, ela é uma fonte muito, muito potente de conexão, né? E se a gente soubesse usar melhor a natureza, a gente conseguiria entrar num estado mais
mais satisfatória, digamos assim, em conexão com a própria terra, né? Porque, como eu disse, o chakra base, que é o chakra lá de baixo, o primeiro chakra de baixo para cima, ele é o que traz a conexão com a terra. E olha olha o sentimento que bloqueia esse chakra. O sentimento que bloqueia o chakra base, adivinhem qual é o sentimento que bloqueia o chakra base? Quero ver se vocês acertam. Eu moro na fazenda. Que bom, Roseli. Medo, não. Vergonha, não. Medo, não. Eu preciso aproveitar mais, então. Aproveita, Roseli. Bota o pé no chão, descalço. Rejeição, rejeição. Raiva. A culpa. A culpa é o que prende a gente, ou melhor, é o que prende o chakra base, é o que faz com que a gente não se sinta livre para ser quem a gente é. Josi, medo de mostrar amor por medo de ser rejeitado é uma rejeição, né? Já é o medo da rejeição se manifestando, Rodrigo. Eu me culpo por todo mundo. A culpa... E a ferida da rejeição é o quê? Imagine, chega, gritei aqui. A culpa é o sentimento, um dos, né? Porque a culpa e a vergonha são os sentimentos mais destrutivos que a gente pode ter com a gente mesmo, né? Para com a nossa vida. Como não ter mais culpa? Primeiro, tirando toda a percepção que você tem de que você é errado. Eu me culpo sempre, vergonha eu tenho medo. Tirando a percepção de que você é errado. Se a gente olhar, fazer uma retrospectiva aqui, chicote o tempo todo, das feridas que a gente falou, e o ego joga na cara. Joga! Se a gente fizer uma retrospectiva aqui, de todas essas cinco feridas que a gente trouxe, todas elas, a base é a culpa e a vergonha. É a culpa e a vergonha. Então, se eu tiro toda essa autocrítica, toda essa cobrança, todo esse julgamento que eu tenho sobre mim, de como eu preciso ser, de como a vida deveria ser, eu tiro a culpa. Eu não vou mais viver com culpa. E olhe que culpa, como eu disse, é diferente de responsabilidade, né? Ah, eu não vou sentir culpa, agora eu vou virar um psicopata. Não é isso. Eu vou assumir a responsabilidade das situações em que eu estou inserida. Mas a culpa, por si só, ela não vai me dominar. Eu posso sentir culpa, assim, uma vez ou outra, mas ela não vai me dominar. Então, eu já estou trabalhando a rejeição com a técnica que eu te falei. Quando tudo dá errado, eu acho que sou culpada. Então, olha a ferida da injustiça. A ferida da injustiça que sempre fala, eu sou totalmente errado, né? Então, essas feridas emocionais que faz a gente pegar um chicotinho aqui, ó, e tacar nas costas todo dia, a todo momento. Se a gente tá aqui de boa, fulano responde seco pra gente, a cabeça vai funcionar o quê? Nossa, mas fulano me respondeu seco. Vou dizer, mas é porque ele deve estar estressado, ele deve estar passando por alguma coisa, sei lá, difícil. A gente pensa isso de maneira alguma. A gente olha para a situação e diz, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? A gente já traz para a gente, né? Então, essa é a demonstração clara da ferida da rejeição e de todas as outras feridas que a gente já falou aqui. Bora lá, gente, vamos ouvir a Roseli, vamos chegar em 30k. Então, eu tenho que me amar e me aceitar como eu sou? Exatamente, User, exatamente. A aceitação de quem você é neste momento é a chave para a transformação. Lembra como a gente falou da aceitação da realidade? A realidade só muda a partir da aceitação dela. Então, se hoje
eu reconheço que eu sou uma pessoa completamente dependente. Eu sou uma pessoa que me sinto culpada o tempo todo. Eu sou uma pessoa, enfim, vou identificando essas coisas. Primeiro eu vou olhar para mim e vou dizer, tá, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Essa é a frase inicial do EFT, né, da prática. Então, quando eu trago a aceitação daquilo que eu estou percebendo no momento, de quem eu sou e de quem eu estou no momento, obrigada, Jorge, obrigada, Ale, por partilhar. Então, quando eu começo a aceitar quem eu sou, aí sim eu tenho a capacidade de mudar aquilo que eu estou enxergando. Entende? Essa é a mágica. Meu dedo já cansou. Entenderam? Então, olha, hoje a gente tá demorando, né? Então, não ter apegos a bens materiais vem justamente desse lugar. Vem justamente desse lugar de eu não existo aqui, para que eu vou me esforçar? E aí a gente entra no modo de fuga. Obrigada, mãe, por partilhar a live. Obrigada, gente, por estar partilhando a live. Então, se eu não tenho apego nos bens materiais, eu vou introjetar aquele discurso de eu nem ligo para o dinheiro, eu nem ligo para a matéria, eu quero é a minha evolução. E aí a gente entra em fuga, porque a gente vai lá para a espiritualidade como fuga. Fuga porque eu não quero encontrar essas feridas que eu tenho aqui embaixo. Obrigada, Simone. Entende? Então, se a gente começa a olhar com mais honestidade para a gente vai reconhecendo que se a gente está nessa terra, a gente pertence a essa terra. E a gente merece vivenciar o que essa terra proporciona, incluindo a materialidade, incluindo o dinheiro, incluindo ter uma roupa boa, né? E quando eu digo boa, não é cara, é roupa boa, assim, digna. Ter uma vida digna materialmente falando. Então, se a gente está nesse discurso de eu não ligo, e eu repeti muito isso, muito, até essa queda que eu tomei no meio do ano. Quando eu tomei aquele tapa na cara da vida, aí sim eu acordei, porque até o meio do ano eu falava isso. Mas eu não me importo não com material, se eu tiver o básico para sobreviver, tá bom, né? Então a vida veio e disse, vamos esfregar agora na cara dela, para ver se ela acorda. E aí, filho, ou acorda, incluindo não olhar para as circunstâncias. Exatamente, incluindo não olhar para as circunstâncias. Então, o último sintoma, né, porque a gente já passou da hora e ainda vai ter a prática. O último sintoma que eu já falei aqui, na verdade não é nem o último mais que eu já falei, é a questão do se isolar. Ou se isola, ou vai para o outro extremo, que é a fuga, né? Que é desabafar não, que é externalizar tudo. Obrigada, Lia, pelo Hurt Me. Vocês são demais, gente. Vocês, olha, um beijo e um abraço em vocês. Muito bem, gente. Então é o se isolar, né? Que já foi comentado aqui, que se botar tudo isso aqui no caldeirão, vai ver que é um complementar do outro. É um complementar do outro. Vem a busca, a fuga, e vem a questão de ser boazinha, e quanto mais boazinho, mais bonzinho, mais se ferra. Até os 30k. Quanto mais bonzinho, mais se ferra. Minutos pra você acabar a live. Mais uns 20. Será que bate 24 nesses 20 minutos, gente? 20? 20 não, 40. Não, vai não. Eu não falo com ninguém, até minha mãe não atendo. Então, entra nessa coisa da síndrome da boazinha. Tá coçada. O celular agradece. Mas descanse ele, depois você volta. Entra na síndrome aqui do bonzinho, da boazinha, que não consegue dizer não, que só vai se rejeitando, em detrimento, ou melhor, só vai dando ao outro em detrimento de si mesmo. Então, se rejeita. A realidade vai fazer o quê? Trazer mais rejeição. Então, eu estou me rejeitando, mais rejeição acontece, menos pertencente eu me sinto, aí eu começo a buscar a fuga, né? Porque eu não estou pertencente a lugar nenhum, então eu me isolo,
e eu vou buscar fuga, e eu vou buscar a espiritualidade, e eu deixo de viver essa matéria porque eu sinto que eu não existo, né? Fazendo um resumão agora. Eu me isolei mais, eu faço caminhada, quem fala comigo eu respondo, Josi. Mas eu faço caminhada, quem fala comigo eu respondo, Josi. Então, existe um isolamento que, digamos que pode ser saudável, mas existem isolamentos que são mais prejudiciais, né? E aí a gente pode dimensionar dentro da nossa experiência aí, para ver como é que está sendo esse isolamento. E aí, para finalizar, o que foi que eu anotei mais aqui? Crises de pânico. Crises de pânico é uma manifestação clara da ferida da rejeição. Quem já teve crise de pânico aqui? Eu observo que a natureza tem muito a ensinar sem falar e mostrar. Exato. Se a gente for olhar para a natureza, ela tem todas as lições que a gente precisa. Todas. Já eu só observo. Eu me isolei. Que nem respondeu, eu respondo. Meu irmão está há 3 dias no vácuo lá no metrô. Caramba, Audrey, você não fala com ninguém? Só o pessoal do trabalho, né? Provavelmente. Vou falar, Cleiton. Crise de pânico. Roseli, o Elton. Eu várias vezes no trabalho na academia, até no banho. Pronto. A crise de pânico, ela não traz aquela sensação de morte? Não traz essa sensação de morte? Então, a crise de pânico, ela é uma manifestação extrema da ferida da rejeição. O ego, ele tá tão apavorado em viver essa realidade tridimensional que, ao ser engatilhado por alguma situação, ele vai a esse extremo. Ele leva o corpo para esse extremo. E o que é que traz essa percepção de morte, essa sensação de morte durante a crise? É o ego que está entrando em colapso. Entende? Por quê? Porque ele se sente um extremo estranho dentro dessa realidade. Ah, Josi, então dá para curar crises de pânico sem ser com remédio? Dá. Dá para curar a ansiedade sem ser com remédio? Dá. Dá para curar a depressão sem ser com remédio? Dá. Porque tudo é emocional. Meu coração vai para 180. Dá para curar porque tudo é emocional. Eu agora estou melhorando porque agora eu penso em mim, coisa que eu não fazia. Ótimo. Eu tive crise de pânico, tenho medo de atender telefonema de número desconhecido devido a fraudes. Aí já é o medo que tá tomando conta. O medo, quando toma conta, ele leva o ego ao extremo. E o ego é que tem essa sensação de morte. Porque ele vê ameaça dentro dessa realidade, né? E aí acaba criando essa sensação de que vai morrer a qualquer instante. Então, olhar para esses medos aí também, mãe. E liberar até por conta do histórico, né? Que já passou por muitas situações também. Eu entreguei meu ego na mão do meu divino superior. Por isso estou aqui, não aceito mais remédios que não tratam a raiz. Isso aí, Amanda. Tem como se conectar com a natureza? Não tem segredo, Uze. É você ir lá. É você ir lá e se conectar com ela. Não tem um ritual, não tem nada. Quanto mais você frequenta e quanto mais você está no momento presente, ou seja, você tira a sua mente da jogada no momento que você está se conectando com ela, mais você vai se conectar. Na verdade, tudo dá para se curar pelo campo vibracional. Exatamente, Edson. E o campo vibracional é a junção. A junção não, eu digo que o campo vibracional, ele é formado pelo nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, se ele está cheio de feridas emocionais, o campo vibracional ele vai repercutir isso, né? Então, gente, agora vocês entenderam o porquê da dificuldade de manifestação, por que o dinheiro é ruim de chegar,
ruim não, é difícil de chegar, porque a ferida da rejeição está gritando aí. Sabe esse vazio, essa falta de sentido na vida? Tudo isso é ferida emocional da rejeição que está gritando em você, né? E aí, as técnicas, as terapias, vai fazendo com que tudo isso vá sendo liberado. E já deixo aqui o convite para quem quiser amanhã e domingo vai ter o intensivão. Vou falar novamente de novo mais uma vez, porque eu não sei se tem gente nova aqui. Amanhã vai ter o intensivão, onde vai ser trabalhadas as 5 feridas emocionais que foram faladas aqui durante essa semana. Então vai ser separado no sábado e no domingo, onde no sábado a gente vai trabalhar as 3 feridas emocionais do abandono, da injustiça, da humilhação e da traição. E no domingo vamos trabalhar abandono e rejeição, certo? E ainda vai ter um bônusinho no final, né, para quem for participar. Isso tem a ver com encarnação, tipo, talvez em outra vida eu era mais conectado com a natureza. Respondo já, tá? Deixa eu só terminar a propaganda. Então, para quem sentir de participar, é só entrar em contato comigo. É só entrar em contato comigo aqui depois da live, que eu passo todas as informações pertinentes, tá? Mas eu tenho certeza que vai ser um final de semana muito transformador para quem se dedicar a isso. Quanto ao valor ele está imensamente acessível, porque eu tô basicamente o preço de 2 sessões, e vai pagar 2 sessões e vai receber 5, né? Então é uma oportunidade aqui que eu trouxe para vocês, para quem não tem não consegue, não pode pagar o valor da sessão cheio, então vai aqui esse trabalho coletivo para quem não tem ainda, né, uma certa condição de passar por um tratamento individual. Tá aí essa possibilidade que realmente está imperdível para quem está interessado em passar por esses processos de cura, certo? Então fica aqui o convite para vocês, para quem quiser participar amanhã. Vai começar amanhã às 2 da tarde. Então a previsão é das 2 às 5 e no domingo das 2 às 5 também, né? Tendo uma previsão. É esse a programação. Então quem sentir, quem tiver pronto aí para dar esse mergulho e entrar nesse processo de cura, já sabe, é só falar comigo. Mas vamos agora. Ficou alguma dúvida? Querem saber alguma coisa a respeito do workshop? Se tiverem dúvida, é só falar. Deixa eu responder o user por enquanto. Isso tem a ver com encarnação, tipo, talvez em outra vida eu era mais conectado com a natureza. Então, user, bora lá. Pode ser que sim, tá? Eu não nego, não descarto essa possibilidade, mas eu acredito também que essa questão da conexão com a natureza é uma coisa muito instintiva do ser humano. Porque nós somos carne, nós somos do pó da terra, né? Como diz, nós somos do pó da terra. Então essa conexão, ela já está intrínseca no ser humano. Mesmo que tenha essa força já de outras vidas, nós já temos essa conexão no momento que a gente vem para cá. Então é uma coisa que é natural, esse instinto de buscar essa coisa mais natural mesmo. A terapia é bacana, imagina o workshop. Pois é, né, Cleiton? Precisar, precisa, ter o dinheiro aqui não. Amanda, aceita o cartão também, tá? Se ficar mais fácil para você. Vai agora, Cleiton, na hora da técnica. Aguarde um pouquinho. Já vou até tirar meus óculos para começar a técnica. Então vamos preparados para a técnica. Quem bora? Bora. Todos prontos? Quem está aqui que ainda não participou do momento das técnicas? Não sei se tem alguém novo aqui. A técnica que eu trabalho é a técnica do EFT. E no EFT, a gente tem resultados instantâneos, tá? No final da prática, a gente já consegue ver resultados desse emocional que foi abalado por tanto tempo. Então, se resume em, eu vou fazendo o movimento daqui
E você daí do lado de lá só vai repetir tanto os meus movimentos como as minhas falas, certo? Então eu vou dar uns toquezinhos aqui nos meridianos. Começar aqui, pode ser mão esquerda ou mão direita, topo da cabeça, aqui no canto da sobrancelha, no começo, no canto do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, aqui nesse ossinho da clavícula, ó, no começo, e aqui embaixo do braço. Aqui para as mulheres na linha do sutiã, né? Aqui embaixo do braço, certo? Então é só repetir o movimento e o que eu falar aqui, ok? Então se preparem aí, respire fundo. E agora eu quero que você se conecte com essa sensação de rejeição. Se vier alguma memória à mente, na minha infância eu fui rejeitado, existe, né? Existem algumas situações onde a mãe ou o pai diz, você não devia ter nascido, eu devia ter abortado você. Existem pais que falam essas coisas muito duras para os filhos. Então pode vir alguma memória de alguma rejeição que você sentiu, alguma situação onde você sentiu profundamente aí que não merecia existir, que não merecia viver. Então traga aí essa sensação de rejeição, essa sensação de que não pode viver, né? Que você não pertence a esse mundo. Vá trazendo essa sensação, vá respirando nela e vá sentindo, né? Toda essa rejeição aí. E aí a gente vai começar. No final da técnica você vai dizer se isso diminuiu, se essa sensação diminuiu, se aumentou, como é que ela tá, ok? Então vamos começar. Respirem fundo. E começa a bater na lateral da mão. E repete comigo. Agora, parem de dar o tap-tap. Agora vocês estão liberados para não dar mais tap-tap e focar na técnica, tá? Mesmo que eu sinta essa rejeição, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Olha aí, Edson, profundo, né? Mesmo que eu tenha sido rejeitada, e tenha aprendido que eu não merecia existir, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa rejeição que dói, que me fez acreditar que eu não pertencia a esse mundo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E vem no topo da cabeça essa rejeição que sinto. Essa rejeição que sinto. Essa rejeição que sinto. Eu não mereço estar nesse planeta. Eu não mereço viver aqui. Eu não me encaixo em lugar nenhum. Porque ninguém me quer. Ninguém me quer. Ninguém me entende. Eu sou rejeitado. Eu sinto essa rejeição. Eu sinto que as pessoas não gostam de mim. E aí eu sinto que eu não pertenço a esse lugar. Essa rejeição que eu sinto
foi criada lá na minha infância ainda. Talvez quando minha mãe disse que eu fui indesejado. Talvez quando minha mãe sentiu que eu era um erro, quando descobriu que estava grávida. Talvez eu tenha sido rejeitado ainda na barriga, porque minha mãe estava com muito medo. Ou talvez eu tenha ouvido da minha mãe que era para eu estar morto. E tudo isso fez eu acreditar que eu não merecia existir. Tudo isso fez eu acreditar que eu era um erro. E eu carreguei essa dor comigo durante muito tempo. Eu senti essa rejeição. A rejeição das pessoas. A rejeição daquelas pessoas que eu amei. E eu esperava que elas me amassem também, para eu poder me sentir pertencente, para eu poder sentir que eu era merecedor de amor e merecedor de existir aqui. Mas quanto mais eu tentava, mais rejeição eu recebia. E isso é muito doloroso para mim. Essa rejeição me causa muita dor, muita tristeza. Porque eu sinto que eu não merecia existir. Mas agora eu sei que se eu estou vivo aqui agora, é porque existe uma energia, uma fonte, um Deus que me ama. E que só por isso eu mereço existir. A partir de agora, eu reconheço que eu mereço existir. Então eu escolho liberar toda essa sensação de rejeição, toda essa ideia de rejeição e me perdoar por ter acreditado todo esse tempo que eu não merecia existir. E perdoar também todas as pessoas envolvidas que me fizeram acreditar que eu não merecia existir. Eu libero toda essa sensação e escolho reconhecer o quanto que eu sou importante aqui. E mesmo que uma parte de mim ainda queira acreditar que eu não tenho importância, que eu não mereço existir, ainda assim eu escolho acolher e amar essa parte minha. Porque a partir de agora,
Eu escolho me conectar com quem eu realmente sou. Eu escolho honrar quem eu sou. Eu escolho confiar que a minha existência ela é importante e que eu tenho valor nesse mundo. E quanto mais eu me conectar a mim mesma, mais eu posso me realizar nesse mundo. E o fato de terem me rejeitado não me obriga a continuar me rejeitando. Então agora eu escolho honrar e reconhecer a minha existência. E agora eu posso viver, porque eu existo. Respirem. Vão sentindo a energia. E o tempo de vocês vão voltando. Depois me coloquem aqui como é que vocês estão, o que foi que vocês sentiram. Vocês viram quanto que eu bocejei? As coisas mexendo por aqui também. Chorei muito. Maravilha. Não porque chorou, mas sim, porque chorou, porque liberou. Liberou algo aí. Chorei demais, chorei litros. Olha aí, Audrey, que maravilha. Eu bocejei mais. E chorei também. Nossa, eu bocejei muito. Tinha hora que as palavras nem saíam. A dor que eu senti o dia todo foi pra casa. Que maravilha, gente. Essa realmente é uma dor muito profunda, viu? É uma dor que quanto mais a gente faz, quanto mais a gente vai liberando. Só bosta, como sempre, bosta muito, muito. Ó. Senti saindo de mim. Como é, Maria? Como assim? Tá bom, Cleiton. Boa noite. Obrigada aí pela presença. Agora com muito sono. Pronto. Depois de uma liberação dessa, como vocês estão relatando que foi muito choro, agora respeita aí o corpo de vocês. Se tá pedindo cama, vão pra cama, vão dormir, para que o corpo vá realinhando essas energias, certo? Bocejei, abri muita boca e muito arrepio, parece que tem muita coisa saindo de mim. Ótimo, com sono. Então, respeite o corpo de vocês agora. Se ele tá pedindo isso, saia do celular, vá deitar, vá aconchegar aí esse corpinho que tá pedindo esse acolhimento. 40k. Olha, Marcelo, bateu 40k, viu? Olhos fechados já. Maravilha, gente. Então é isso, gente. Isso aqui foi só uma demonstração, né? Como sempre, as lives é só uma demonstração. E como eu falei, se vocês tiverem, sentirem de participar amanhã do workshop, entre em contato aí, porque vai ser muito profundo, realmente. Josi, estou com a sensação de raiva. Pronto, Rodrigo. Faz a técnica agora para essa raiva. Boa noite, Audrey. Obrigada aqui pela presença. Faz a técnica para raiva agora, tá, Rodrigo? Para liberar essa raiva aí. Semana, infelizmente, eu vou voltar em off, vou para o hospital. Meu plantão. Tudo bem, Maria. Mas como eu falei, vai ficar gravado, tá? Se você sentir de participar, você vai ter acesso depois.
Obrigada, Isa. Paciente que eu cuido está internado, então vou passar o final de semana no hospital. Entendi, tudo certo. Então é isso, gente. Vão aí acolher o corpinho de vocês agora, para trazer as liberações aí que precisam ainda restantes. E deixar as coisas saírem. O workshop vai ficar gravado para quem não puder participar ao vivo, Rodrigo. Entendeu? Tipo, vai ser no sábado e no domingo. A pessoa participou no sábado, aí no domingo teve um imprevisto. Aí o domingo vai ficar disponível para ela acessar depois. Pronto, então a gente conversa aqui no final. Quando fechar a live a gente conversa, certo? Então é isso, gente. Obrigada aqui pela presença de vocês. Essa semana foi maravilhosa. Foi muita informação, né? E espero que de muita cura para vocês também. Certinho? Então, beijos para vocês. Uma boa noite de sono. Bom final de semana para quem não vou ver. E é isso. Beijo, beijo. E até segunda-feira, né? Segunda estamos de volta aqui com as lives. Tá? Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.